bar onde as pessoas viajam quilômetros para visitar. Afinal de contas, estamos falando da maior carta de cervejas do Rio de Janeiro. Gravação em bar é maravilhoso, olha só, a gente se sente à vontade. Eu vim até de chinelo para conhecer o bar do Gustavo, beleza, cara? Bom, seja bem-vindo. Tudo bem, valeu. Agora, prazer. Bar, boteco, botequim, qual que você é e qual a diferença entre eles? Cara, a gente abriu um bar, né? Eu costumo falar que a gente homenageia os botequins clássicos cariocas, os mineiros, com a nossa identidade visual, com a proposta que a gente traz, mas eu não gosto de me autodenominar um botequim. Botequim tem que ser o cliente que escolhe. Então eu falo que é um bar, mas os nossos clientes chamam de botequim. Mas qual seria a diferença entre eles? O bar, historicamente, é um lugar onde vende as bebidas e, de repente, algum petisco. O botequim ele tem um viés cultural, histórico, ele representa a gastronomia do Rio de Janeiro, representa a gastronomia de Minas. É um lugar onde normalmente tem a estufa, um lugar onde normalmente você é muito bem acolhido, é um lugar que representa a classe trabalhadora. Então o botequim ele representa a história da nossa gastronomia, assim como você tem o pub irlandês, o pub na Inglaterra, as tavernas e etc. pelo mundo. Rio de Janeiro e Minas, Brasil, a gente fala do botequim. Então o botequim representa muito a gastronomia e representa muito dessa identidade que eu queria trazer para cá e acho que consegui. Legal, agora indo um pouco mais a fundo ainda nesse assunto, porque os botequins também são separados entre pé sujo e pé limpo. Explica pra gente. Cara, o pé sujo, que é uma nomenclatura que muita gente coloca numa conotação negativa, o que é um absurdo, o pé sujo ele representa história. Culturalmente, a gente fala do centro do Rio Antigo, então a classe trabalhadora entrava lá procurando um prato mais farto, com um preço mais em conta, e a maioria da construção civil, então era muito comum, na hora de ir embora, sujar o ambiente, né? Por isso essa brincadeira do pé sujo. Já o pé limpo é uma coisa mais moderna, porque a gastronomia no Brasil mudou muito dos últimos 20, 25 anos para cá, e desde então começou uma releitura daquela cozinha clássica do botequim. Né? Só que com um outro ambiente, alguma releitura um pouco mais moderna, com ingredientes antigos. Então, para separar, ficou a classe do pé sujo, que é esse mais antigo, tradicional, e o pé limpo, né, que já é essa versão com releituras de ingredientes clássicos do botequim carioca, do botequim mineiro. Gourmetizaram o botequim. É isso, só que ainda com respeito. Gustavo, a gente está brincando, mas eu acho que é uma realidade que todo mundo percebe. O número de botequins vem diminuindo com o tempo, né? Na verdade você tem os botequins antigos por diversas razões, muitos não conseguiram se manter. Isso vem antes de pandemia, inclusive, por conta de aluguéis mais caros, às vezes não tinha ali um filho, alguém, um sucessor para manter, e muitos botequins que a gente adorava ir com nossos pais, com os nossos avós, eles foram se fechando. Né? Só que essa nova pegada da gastronomia e também cultural e etc. vem valorizando muito a história da gastronomia e a história dos botequins. Então hoje a gente vê um movimento, entre aspas, moderno, de famílias hoje em dia que gostam de frequentar botequins antigos. E isso faz com que a história se perpetue, com que essa galera tenha motivação para trazer coisa nova e para poder manter o clássico, que é difícil. Então hoje a gente tem vários botequins super tradicionais com 50, 80, 100 anos de história funcionando aí a todo vapor. Mas e a parte gastronômica, como é que fica? A gente tem até um concurso muito famoso, o Comida de Boteco, Sim, que avalia os melhores petiscos da cidade do Rio de Janeiro. No interior a gente não tem nada igual. E aqui no seu bar, o que você faz gastronomicamente, Gustavo? Então, a nossa proposta aqui é trazer... A gente tem um viés que é da cerveja artesanal e com isso a gente tenta trazer tudo do mundo artesanal, mas com a identidade do botequim. Então, por exemplo, na nossa gastronomia tradicional de botequim, a gente tem clássicos como azeitona, amendoim, pãozinho de alho, linguiça, coração. E a gente tem uma parte
tentando trazer o artesanal para a galera conhecer. Então a gente tem diversos queijos artesanais nacionais de todos os cantos do país. A gente tem frios artesanais, com parceria com algumas salumerias. Então a gente tenta trazer sempre esses dois mundos, para que você se sinta bem provando o clássico do botequim e também se sinta bem conhecendo esse mundo artesanal que vem sendo cada vez mais divulgado e valorizado no nosso país. Legal. E, gente, o Gustavo é um dos maiores especialistas em cerveja que tem no Brasil, além de o bar ser o que tem a maior carta da bebida no estado do Rio de Janeiro. Mas, para conversar com ele sobre isso, eu chamei o meu amigo André, que está chegando aí daqui a pouquinho. Tá vendo atrás de mim, né? Não é nenhuma miragem, é cerveja demais. Olha, Gustavo, eu achava que eu era sommelier, porque eu tomo muita cerveja, né, e tal, mas na verdade isso não é ser sommelier, né? Não, sommelier de cerveja é uma profissão, né, hoje homologada, onde a gente fala do especialista na cerveja. Quando a gente fala de especialista, a gente está falando de divulgar a história, de fazer o serviço correto, de poder explicar as diferenças de aroma, sabor, estilos diversos que a gente tem pelo mundo inteiro, entre outras coisas do mundo da cerveja. A gente fala de cerveja, imagina um líquido só. Aquele gelado, amarelo, que refresca, que é muito bom. Só que cerveja é muito mais do que isso. Tem esse também. De todas as cores, todas, né? Cor, aroma, teor alcoólico, sabor. Porque existem mais de 150 estilos diferentes de cerveja. Cada um com a sua propriedade de aroma, de sabor, teor alcoólico. Umas trazem acidez, outras trazem amargor, outras trazem dulçor. Tudo isso dentro do guarda-chuva cerveja. E aqui tem cerveja da mais barata e da mais cara. Preços, vamos lá. Qual é a mais barata e qual é a mais cara daqui? Cara, a gente tem cervejas nacionais do país inteiro e importadas do mundo inteiro. Então, quando a gente fala de valores, a gente tem desde uma long neck mais tradicional na casa de R$9, até cervejas raras, cervejas de guarda que a gente chama, que assim como o vinho, teoricamente vão melhorando ao passar do tempo. Da Bélgica, por exemplo, na casa de R$690, R$720. R$720 uma cerveja tem que gostar de cerveja mesmo, né? E não é só gostar, na verdade a gente está falando de grupos que procuram essa cerveja pelo mundo, porque são cervejas safradas, são cervejas raras de se encontrar. Então, ela como uma bolsa, né, ela vai passando o tempo, ela vai mudando os valores, porque vão ficando, são cervejas de guarda, vão mudando seus sabores, vai ficando mais difícil de se encontrar, porque são edições safradas, limitadas. Então, são poucas, né, que a gente tem disponíveis no Brasil, mas tem diversas aqui no bar. Mas a grande maioria gira ali na casa de 15 a 45, vamos colocar assim. E não vai você achando que é fácil manter a maior carta de cerveja do estado, não. Gustavo, é difícil, né? Cara, muito. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu montei o bar, a ideia era ter algo em torno de 200 rótulos de cerveja, que já era algo muito difícil, mas eu falei, dá para fazer. No meio do caminho, como eu já trabalho há muito tempo no mercado, diversos amigos de outros estados de cervejaria, pô, Gustavo, quero minha cerveja aí, vamos dar um jeito dela chegar aí. Só que é difícil de chegar. Com isso virou 300, 400, 500, hoje quase 600 rótulos de cerveja. Só que quase nenhum chega aqui, por dificuldade logística. Então, uma vez por mês eu vou em São Paulo buscar cerveja. Toda semana eu vou no Rio de Janeiro buscar cerveja. Em 3 meses, 4 meses eu vou em Belo Horizonte buscando cerveja pelo caminho, Juiz de Fora, Belo Horizonte. Então é difícil manter, só que a gente consegue trazer uma variedade que só a gente tem no estado do Rio de Janeiro. Você falou que no começo não tinha pretensão de ser a maior carta de cerveja do estado, né? Exato. Tá com quase 600. Agora, você tem alguma meta? Olha, 1.000? 1.200? Para esse ano, 1.000. Com certeza que a gente vai ficar ali, com certeza, no top 3 do Brasil, sem dúvida. Eu tenho uma meta mais ousada para daqui a alguns anos de, com certeza, ser a maior do país. Mas isso vai demorar
de repente um espaço físico diferente, algum milagre, botar a geladeira no teto, não sei. Mas para esse ano, com certeza, no segundo semestre, a gente vai chegar em 1.000 rótulos. Ó, estou aqui de frente para o Museu do Gustavo Renha, né? A história dele é incrível. Como que você começou? Cara, eu começo em 2009 a minha história como comin, auxiliar do garçom. Logo na sequência, virei garçom num restaurante muito querido de Niterói. E dali em diante, nunca mais parei de estudar cerveja. Na época, era um restaurante que tinha algo em torno de 25 rótulos de cerveja, que para 2009 no Rio já era algo muito difícil de se conseguir. No ano seguinte, a gente já estava em quase 600 rótulos. Né? E ali eu me apaixonei, o restaurante sempre foi uma referência de gastronomia e automaticamente de cervejas, com essa minha parte desse trabalho. E dali fui estudar sommelieria, na época em São Paulo, só tinha um curso em São Paulo. Então fui para São Paulo estudar, fui um dos primeiros profissionais do Rio de Janeiro. E dali em diante eu nunca mais parei. Entre consultorias e tantas outras coisas que fiz, como juiz de concurso e tudo mais, sem dúvida nenhuma, o que eu mais trabalhei foi essa consultoria de bares, onde eu podia fazer toda essa explicação para a administração do bar, para os gestores, como para a equipe de atendimento. Mais de 600 rótulos de cerveja, não vai achando que ele não vende as tradicionais que você em casa também gosta. Aqui também vende e eu quero saber se você também bebe as tradicionais. Com certeza absoluta. Na verdade, o que acontece? Cerveja é cerveja, ponto. Eu não sou um sommelier de cerveja artesanal, isso não existe. Eu sou um sommelier de cerveja. E cerveja não interessa sabor, aroma, preço, cerveja é cerveja. Cada uma com o seu momento, como eu disse. Então, na minha visão, a cerveja tradicional, aquela que a gente conhece trincando, estupidamente gelada, ela, além de ser uma obrigação minha como dono de bar, para poder agradar meu cliente, ela é o que eu chamo de ponto de transição. Então, na minha visão, a cerveja tradicional, que alguns especialistas têm preconceito, eu vejo de uma forma oposta, como ponto de transição. É o que você gosta? Eu vou te servir ela trincando, gelada, mas ali você vai estar tomando aquela cerveja que você quer, vendo quase 600 shots de cerveja colorido, feito por artistas, um monte de coisa diferente. Isso vai te causar uma curiosidade. É isso que eu quero também. Por quê? Isso vai te dar vontade de provar e, além disso, vai fazer com que você tenha essa informação e você automaticamente vai divulgar para os seus amigos, suas amigas, que você sabe que gosta de cerveja diferente. Essa é a nossa carta de cervejas, tenho muito orgulho dela. Primeiro a gente mostra algumas coisas da casa, só que a gente divide ela pelas cervejas sem álcool, que hoje é uma grande tendência, as cervejas importadas e as cervejas nacionais, divididas todas por estado, porque as pessoas acham que cerveja é apenas importada. E o Brasil é uma referência em todos os cantos. Então a gente tem cerveja da Bahia, Ceará, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, e a gente vem dividindo por estado, cidade. Então isso facilita bastante o consumidor para poder escolher uma cerveja do estado que mais lhe agrada. O que tem aqui pra gente? Cara, como eu disse, né, aqui é uma brincadeira onde a gente tenta trazer clássicos de botequim e o artesanal. Então aqui eu trouxe 3 pratos que eu gosto muito, até porque eu sou dono do bar, mas gosto de comer também. Né? E então, de beber também. Sem dúvida. Então aqui a gente tem o buraco quente, a ideia é sempre a gente estar trazendo os sanduíches clássicos de botequim. Buraco quente é um sanduíche onde a gente soca a carne moída mesmo, a gente bota um complemento aqui da nossa azeitoninha também. Aqui a gente tem, mostrando o artesanal, a gente tem um salaminho, que é um salaminho feito por uma salumeria hoje premiadíssima, trazendo esse sabor do artesanal. E aqui eu trouxe uma brincadeira para vocês provarem, que a gente fala de cerveja na gastronomia mesmo. Esse é um bolinho de malte, ele é feito com malte de cerveja, recheado com um queijo calabresa, acompanha uma mostardinha escura para dar uma picância, uma coisa legal. Então aqui a gente tem clássico do botequim, artesanal e gastronomia cervejeira. E não pode faltar o quê? Um clássico amendoim, né? Sem dúvida. Fiquem à Você não vontade. sabe como eu tô feliz de ter o buraco quente aqui. Tem uma versão paulista desse sanduíche, né? Tem, a galera faz uma releitura, tem o buraco quente lá também,
às vezes com outros cortes, e o carne louca, né? Que aí já não é carne moída, é carne desfiada, às vezes nesse corte, às vezes corta no meio, aí é de cada um. Mas o buraco quente é um clássico, né? E tradicionalmente, a galera gosta de meter a pimenta também. Eu gosto bastante, mas não é todo mundo que gosta, então a gente coloca ela separada aí. Quem quiser, coloque. Fica ao gosto do freguês. Mas e para harmonizar com todas essas delícias aqui? Então, a gente pode falar de vários estilos de cerveja que têm características próprias que vão aqui harmonizar, seja por contraste, seja por semelhança, por diversas razões diferentes. A gente poderia falar, por exemplo, de uma cerveja mais leve, aquela tradicional do dia a dia do brasileiro, que a gente chama de Pilsen, né, que traz refrescância, traz um toque de cereal, de pão, de biscoito, que é muito legal, funciona bem. A gente pode falar de uma IPA, que é a abreviação de India Pale Ale, traz mais amargor, ela tem mais adição de lúpulo, consequentemente traz mais amargor. A gente brinca que é feita por contraste, no caso com a carne, porque o amargor ele corta gordura. Então aquela gordura que é comum do salaminho, de uma costela, de uma picanha, que traz aquela untuosidade na boca, esse amargor ele limpa, né? Então a cada mordida que está no sanduíche, por exemplo, é como se fosse a primeira mordida, né? Então vai limpando e vai trazendo esse sabor novo. Cerveja escura, qualquer uma serve gastronomicamente falando? Ou... Excelente pergunta. Não. Só que as pessoas têm uma mania, e isso é outra lenda do passado, de associar a cerveja escura a duas coisas. Ou a cerveja doce, ou a cerveja forte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, ela pode ser forte. Sim, ela pode ser doce. Da mesma forma que sim, ela pode ser amarga. Sim, ela pode ser cítrica. Então a cerveja escura ela pode ser o que o cervejeiro quiser. Seja muito álcool, pouco álcool, nenhum álcool, doce, amargo. Só que as pessoas têm essa mania de que cerveja preta é uma cerveja forte. Por quê? Cerveja Bock, que é um ícone do nosso inverno, que sim, é uma cerveja mais alcoólica. Ah, então toda cerveja escura é forte? Não. Um ano de estabelecimento e claro que tem uma cerveja em comemoração. Quando a gente fala de cerveja artesanal, a gente está falando de amizade, de parceria. E a minha ideia é fazer todo ano uma para comemorar o aniversário. Fizemos um ano, trouxemos uma cerveja diferente. Então ela é fácil de beber, muito refrescante no calor que a gente tem o ano inteiro, aromática. Por acaso essa cerveja funciona bem com tudo, né? Acho que a gente pode começar com salaminho. É um salaminho artesanal, feito por um produtor artesanal, local. E o salaminho traz gordura, né? E a gordura, repare, um exemplo do hambúrguer, por exemplo, aquela primeira mordida é especial, né? Aquela que nossa, que delícia, o salame é a mesma coisa. Lá pro meio da tábua, lá pro meio do hambúrguer, já tá uma coisa meio normal, tá matando a sua fome. Por quê? A untuosidade já dominou toda a sua papila, toda a sua boca. Então você vai beber ali um refrigerante, um suco, uma água, vai ficar algo meio perdido ali no meio. Essa bebida mais amarga, a cerveja, ela tem esse poder de limpar. Então, no hambúrguer parece que está sempre dando a primeira mordida. No salaminho parece que está sempre comendo o primeiro. Então, isso é o que a gente chama de harmonização por contraste, que é de limpar essa gordura. Você coloca o alimento na boca, mastiga e não engole. Na sequência, dá um gole na cerveja ali e deixa o líquido ficar em contato com o alimento na sua boca por uns 5, 10 segundos. Você vai ver que vai criar um terceiro sabor. Esse terceiro sabor, esse novo sabor, é a harmonização. Vai ter gente que vai preferir o alimento puro, vai ter gente que vai preferir a cerveja pura, num grupo de pessoas, e provavelmente a maioria vai preferir esse terceiro sabor, que baseado em alguma técnica, que nesse caso aqui é o contraste, vai trazer esse terceiro sabor mais bacana. O bolinho é legal que você vai sentir esse sabor diferente na massa, porque é uma massa feita com o malte de cevada, né, o bagaço do malte da cevada que a gente usa na produção da cerveja, e dentro ele é recheado com queijo calabresa. Então vai trazer a picância, vai trazer o queijo,
o salgado do queijo, a gordura do queijo, e essa massa que tem um sabor próprio, que lembra cereal, pão, biscoito. Então é um conjunto de sabores. A gordura do queijo vai trazer essa untuosidade para a boca que essa cerveja vai estar limpando. Vai com pimenta ou sem pimenta, hein? Ó, essa pimenta, ela é muito forte. Sem. A Carolina Reaper É, é a mais forte do mundo. exatamente. Ainda bem que você sabe. Cara, Vai na gotinha. Meu Deus! Pra mim, isso aqui é 2 gotas pro sanduíche inteiro. Muito forte. Nossa, o cheiro dela é muito forte. Mas é muito saborosa. Se você pega uma cerveja bem maltadona, uma Vienna Lager, uma cerveja com bastante malte, ela apaga. Uma Barley Wine. Então, existem algumas categorias de cerveja que amenizam a pimenta e outras que potencializam. Aí você pode brincar com isso. Eu acho que eu vou morrer. Vai na cerveja. Meu Deus. É muito forte. Nossa, mas tá descendo queimando. Ela é assim. a mais forte é a do mais mundo. forte do mundo. Ah, mas ela é muito boa. Pra mim é 2 gotinhas. Tá ardendo muito, gente. Quer uma água? E eu tô acostumado com pimenta, mas essa aí... Que água não vai adiantar muito não, mas que água? Não, deixa. Bora. Eu falo. Vai Então, mas você... prova a botou gotinha. muita- E você foi botando mais? Você vai mais, salivando e ela vai... Pra mim, eu falei, o meu limite é 2 gotas. mais? Nossa, Deus me livre. Tá brava mesmo. Pega a água ali pra mim, por favor. Né? Então, a gordura do salaminho, a cultura da carne, a cultura Agora. caralho. Vamos lá. Eu queria perguntar, aqueles vídeos que tá enrolado na internet, de servir a cerveja com cuidado ou não, por causa do gás carbônico que acaba... Você não quer falar sobre isso, não? É verdade. Isso é bom, isso é bom. Isso é um meme horroroso. Isso não existe. Você sabe o que eu tô falando aqui Sim, do sim, papel, não, né? isso não existe. Na verdade, o gás ele fica retido ali. Isso é comum, o gás está na cerveja, ponto. Dependendo do serviço, ele pode ficar concentrado ali, ele pode se dissipar, até do copo sujo pode Mas quando ele ajudar. concentra, pode atrapalhar, né? Nem um pouco, não tem nada a ver, porque ele vai estar ali de toda forma. Ele vai se diluir no seu corpo, não vou saber explicar exato por questões medicinais, mas ele vai se diluir no seu corpo de toda maneira. Só que as pessoas inventaram que naquele formato ele concentra e pode... Isso não existe. Isso é um absurdo completo, mas no mundo da cerveja a gente vive mitos e lendas desde sempre. Aí o pessoal doidão, pura... Não tá gravando não, pelo amor de Deus, pô. Quer Não, tá vai gravando? cortar. Cortar. Não. Não, tá gravando, mas deixa gravar. Desculpa. Não, tá ótimo. Daí... Pô, cerveja de... Não me liguei. Vamos imaginar o que for, né? Você acha que é o quê? Caraca. O pior que deve ter umas 4 latas, vai chover, gente aqui atrás. Aquela que eu vi na TV. Nossa, foi um prazer. Espero que tenham gostado aí e que voltem mais vezes. Nossa. É de quê? Essa é uma sour com adição de amora.